Bom dia a todos e bem-vindos à EcoTalk em parceria com a ProSeguro. Hoje é sobre o tema Construir um Mundo Seguro. Vamos falar dos desafios empresariais do século XXI. O meu nome é Shrikesh Laxmidas, sou o diretor adjunto do ECO. É um prazer estar aqui a moderar esta conversa. Hoje vamos abordar um tema importante, a inteligência artificial no setor da segurança, nomeadamente no setor da cibersegurança, no segmento da cibersegurança. Além de ser um tema muito atual, é também um tema complexo e multidimensional. Portanto, felizmente temos aqui no palco três convidados que nos vão ajudar a navegar os diferentes aspectos deste tema. Luís Martins, diretor-geral da Cypher em Portugal. Pedro Xavier Mendonça, responsável pelo Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança. E Mafalda Rebordão, Executive Board Member e AI Talent Hub Lead da Center for Responsible AI. Obrigado por estarem aqui. É um prazer ter-vos aqui para nos ajudarem a explicar estes temas. Temos cerca de 45 minutos para este debate, uma conversa, portanto não vou perder muito tempo. A ideia é termos aqui uma conversa fluida. Eu vou fazer algumas perguntas, mas sintam-se à vontade, podem interromper uns aos outros, comentar, não há aqui uma rigidez nenhuma. Vamos começar por uma primeira ronda sobre o ponto da situação. Pedro, do ponto de vista do Centro Nacional de Cibersegurança, o que é que a inteligência artificial trouxe à atividade de cibersegurança em termos de vantagens? Como é que como é que esta tecnologia ajuda a combater os ataques e as ameaças de segurança a nível cibernético? Primeiro agradecer o convite e respondendo à sua pergunta, a IA na cibersegurança, como noutros domínios, pode sobretudo ajudar a automatizar processos que, realizados por pessoas, tornam-se cansativos, nomeadamente nas equipas de resposta a incidentes. É conhecido o facto de acontecerem muitos burnouts, fruto de tarefas repetitivas e pouco interessantes, embora nós possamos ver a cibersegurança como algo muitas vezes com algum glamour, na medida em que estamos a tentar apanhar hackers, etc. Mas na realidade muitas das vezes há tarefas que são repetitivas e a inteligência artificial pode ajudar a substituir essas tarefas. Nós não sabemos ainda, não tenho dados pelo menos, sobre a efetiva implementação da inteligência artificial nas tarefas de cibersegurança, pelo menos a nível nacional não tenho esses dados, mas nós sabemos que pode ajudar, nomeadamente, na detecção de anomalias, por exemplo, nos sistemas, analisando aspectos que podem estar fora do normal e, portanto, implicar que está a ocorrer uma intrusão no sistema e, desse ponto de vista, podem ser úteis. No que diz respeito à identificação de agentes de ameaça, que são muito difíceis de identificar, de fazer atribuição no âmbito do ciberespaço, e então, muitas das vezes, o que se faz é atribuir tipificações ou avatares a esses agentes de ameaça, desde cibercriminosos a agentes estatais. Aqui atribuímos também nomenclaturas como ameaças persistentes avançadas, com números 28, 29, etc. O que é possível também fazer com a inteligência artificial é ajudar na identificação de modus operandi típicos desses agentes de ameaça, para que, quando existe, por exemplo, um determinado ataque, se possa associar esse agente de ameaça como uma possibilidade, uma probabilidade, um perfil, exatamente. Claro que em cibersegurança é sempre arriscado dizer que o culpado é este ou aquele, a ameaça vem deste país ou daquele outro país, do grupo criminoso X ou Y, porque de facto existem inúmeras formas de camuflar as atividades, a identificação e até atividades que nós chamamos de falsa bandeira. Um outro aspecto que eu também gostava de destacar é a possibilidade de utilizar a inteligência artificial, por exemplo, na identificação da compliance das organizações, do ponto de vista dos sistemas técnicos, com referenciais. A inteligência artificial, eventualmente, aqui também pode ajudar, e há notícia desse tipo de utilização. Benchmarking, coisas assim? Por exemplo, e a análise dos sistemas, por exemplo, identificação de vulnerabilidades, para perceber que controles é que podem ser utilizados, por exemplo, nas análises de risco. Gostaria só de terminar dizendo isto. Nos dados, isto já temos dados concretos produzidos por nós, do Observatório. Nós temos um relatório anual que é o Riscos e Conflitos, e fazemos um inquérito a profissionais da área sobre as principais ameaças que eles identificam. E também fazemos uma pergunta sobre as tecnologias emergentes. E há um fenómeno curioso. Todos os anos, a inteligência artificial é colocada talvez em terceiro lugar entre várias
tecnologias emergentes, desafiantes naquele ano para a cibersegurança, mas no ano a seguir, nós fizemos uma pergunta em relação ao ano presente e depois ao ano seguinte, para o ano seguinte dizem que vai ser muito mais importante. O que acontece é que no ano a seguir volta a ser considerada menos importante, mas perspectiva-se que vai ser muito importante. Portanto, eu acho que nós também estamos a viver um fenómeno que é uma espécie de hype em torno da inteligência artificial. Resta também saber se estamos a utilizar o termo certo, inteligência artificial, para todas as realidades que estamos a designar. Mas eu acho que, de facto, nós estamos também a viver precisamente uma espécie de inflação relativamente ao que pode acontecer. Verificamos a hipótese de se utilizar a inteligência artificial em muitas ameaças, e ainda podemos falar nisso. Como teoricamente sabemos que é possível, antecipamos a sua utilização. Mas a verdade é que muitas das vezes, em vez de deepfakes, temos chipfakes, que são tão ou mais eficazes, porque muitas das vezes até trazem menos erros quando se faz um ataque de engenharia social, um ataque de phishing ou algo desse género. Portanto, também acho que é importante nós colocarmos a inteligência artificial no seu devido lugar em termos do que efetivamente está a acontecer no mercado, e há muita coisa que nós também não sabemos exatamente como é que está a acontecer. Luís, na prática, na experiência da Cypher, que tem alguns anos nesta área, um offshoot, digamos, da ProSeguro para esta área da cibersegurança, quais são esses use cases mais importantes? Ou mais pretendidos ou úteis para os clientes no uso da inteligência artificial para a cibersegurança? Estamos a falar como eu dizia, de detecção de ataques, estamos a falar da aceleração da resposta ou detecção de vulnerabilidades, portanto, um mapeamento de fraquezas onde se pode entrar. Bom dia. Bom, não sei se é bom dia. Não sabemos, provavelmente terá que se cortar esta parte, não sei se vai ser na manhã ou se vai ser durante a tarde. De qualquer maneira, agradecer o convite também e em relação à pergunta, dizer que concordo com a maior parte daquilo que já foi dito pelo Pedro e reforçar apenas que, obviamente, há que distinguir entre aquilo que é inteligência artificial e inteligência artificial generativa, que são, enfim, dois domínios, diria eu, diferentes, e provavelmente a Mafalda talvez depois aborde também esta temática. Mas do ponto de vista prático e pragmático, aquilo que nós fizemos na Cypher foi desenvolver a nossa própria plataforma para detecção e resposta a incidentes, toda a parte de monitorização. E, como o Pedro também já mencionou, há uma parte muito significativa dessas tarefas que são executadas por seres humanos. Ora, como também já foi referido, muitas dessas tarefas são repetitivas, não têm o glamour, não têm manuais, de todo toda aquela, enfim, eventual expectativa de que as pessoas possam construir à volta daquilo que são as tarefas naturais de quem está num processo de monitorização. E aquilo que nós notamos claramente é que existe uma saturação, ao fim de algum tempo, a executar aquele tipo de tarefas que são tarefas repetitivas, existe muita saturação dessas pessoas que as executam e portanto, há uma tendência das pessoas, enfim, eventualmente, ou desistirem ou quererem evoluir para outras tarefas. E onde nós, de facto, aplicamos a inteligência artificial generativa tem a ver exatamente com uma parte significativa da automatização dessas tarefas. Isto permite-nos libertar essas pessoas para fazer outras tarefas que sejam mais interessantes para elas e, ao mesmo tempo, também sejam mais de maior valor acrescentado, digamos assim, para a organização. E, portanto, nesse domínio nós introduzimos toda a parte da automatização, como já foi referido aqui, na maior parte daquilo que são as tarefas repetitivas. E tivemos, na sequência dessa introdução, um conjunto de ganhos significativos que são perfeitamente mensuráveis. Não só do ponto de vista daquilo que é a capacidade de ser muito mais abrangente na quantidade que nós conseguimos analisar em termos de eventuais ofensas ou ameaças que nos chegam, mas também do ponto de vista daquilo que é a qualidade que as pessoas que anteriormente executavam essas tarefas acabam por ter na sua vida e na sua ambição de fazer outras tarefas mais interessantes para eles e que ao mesmo tempo também produzem mais valor para a organização. Portanto, eu acho que há, sem dúvida nenhuma, vários casos de utilização onde nós podemos aplicar com sucesso e ter vantagens significativas que são mensuráveis. Portanto, acho que é um aspecto positivo que claramente a inteligência artificial generativa traz. Obviamente que não é uma panaceia que resolve todos os problemas e que pode ser aplicada em toda e qualquer situação. E eu penso que depois iremos discutir mais à frente também alguns desses aspectos do ponto de vista daquilo que é a introdução deste tipo de tecnologias
E quais é que são alguns dos cuidados que também terão Há que ser. riscos também, e a parte dos recursos humanos também voltaremos. Exatamente. Mafalda, tem uma experiência internacional pouco usual em Portugal, nestas áreas. Portanto, daí a minha pergunta que é, como é que as grandes tecnológicas, estamos a falar das americanas principalmente, estão a aplicar a inteligência artificial para protegerem as suas redes gigantescas e as suas bases de dados brutais, como sabemos, a nível global. Como é que isto está a ser utilizado? Qual é a importância da AI neste campo de cybersecurity? Eu acho que este tema do AI, nós já falámos sobre isto brevemente aqui, aliás, até utilizámos o termo hype, que eu acho bastante curioso, porque de facto é verdade, ou seja, a inteligência artificial existe há mais de 68 anos, portanto a primeira vez em que se sabe haver registro de uma submissão de um pedido de uma grant, ou seja, de um apoio para que 4 researchers investigassem esta área que chamaram Artificial Intelligence, foi há 68 anos atrás. Portanto, isto já é trabalhado dentro das grandes tecnológicas, já existem departamentos dedicados a AI, Research and Development, nestas áreas há muitos anos. E todas estas grandes tecnológicas têm como uma grande base do seu negócio, ou uma das partes de pilares do seu negócio, cloud, em que o trabalho é exatamente este. Portanto, proteger, fazer a migração dos dados dos clientes para estas centrais de dados, mas depois proteger estes dados, quer os seus, quer os dos clientes, que mais à frente vão monetizar. Portanto, este tema da inteligência artificial não é novo. É uma coisa que, na verdade, dentro destas empresas já se fala há muito tempo. Eu acho que no ano passado, quando tivemos o primeiro acesso ao bot através da OpenAI, democratizámos esse acesso para que mais pessoas possam utilizar e, portanto, fala-se, e agora aqui... Esse hype de nível público. Exato, e há este link então com a inteligência artificial na ótica de automatização de tarefas, mas é muito mais do que só sobre a automatização de tarefas. Aliás, a oportunidade agora com o Retrieved Augmented Generation, em que os próprios bots têm acesso a um contexto, portanto conseguem criar ideias conceptuais do que é o mundo e fazer inferências sobre isto, permite às pessoas perceber o quão avançou a tecnologia nos últimos tempos. E isto só vai aumentar, porque quando temos feedback, quando o algoritmo tem mais dados, automaticamente vai melhorar. E capacitar essa máquina a fazer estratégia, por exemplo. Claro que sim, e não só fazer estratégia, ou seja, pensar também como é que queremos que seja o comportamento, como dizias, esta máquina daqui para a frente, porque no limite isto é uma responsabilidade nossa, seja dos líderes, das pessoas que estão a programar, em back-end, o que for, de como é que vamos fazer o deployment desta tecnologia. Portanto, essa parte preocupa-me mais, ou seja, a forma como o fazemos de forma responsável, mas há aqui um tema em relação à cibersegurança, não só a inteligência artificial veio trazer mais este tema da segurança dos dados e como é que estamos a lidar com isto, como trouxe o debate da trust, da confiança para cima da mesa. E eu acho que isto é um ponto muito importante tocarmos, porque não existe neste momento nenhum foundational model de confiança. As pessoas não confiam necessariamente na tecnologia. Porquê é que isto acontece? Muitas vezes em muitas organizações, e vemos isto também no âmbito público, ou seja, não só no privado como no âmbito público, o que acontece é que se criarmos um LLM para fazer alguma, para expor dados ou para responder a questões, imaginem de um consumidor, de um customer, o que for, o que acontece é que a maioria das vezes a data destas empresas, destas organizações, não está devidamente protegida. Ou seja, em termos de um ponto de vista de privacidade, este LLM vai expor estes dados e esta informação, porque esta informação originalmente não estava bem protegida e, portanto, não é necessariamente o LLM que expõe as vulnerabilidades, mas é o facto de não existir um modelo anterior de privacidade de dados e pensar este tema dos dados. Já tivemos regimes de proteção de dados, grandes alterações isso a nível europeu, por exemplo. Sim, mas estamos a falar mais do que só GDPR ou todos estes. Também foi um hype em relação ao tema de como é que protegemos os dados. É literalmente como é que cada uma das empresas protege os seus dados. Sim. Exatamente. Portanto, estes LLMs acabam por expor essas vulnerabilidades e acho que isto é um tema de muita preocupação neste momento, este modelo de confiança, como é que as pessoas vão confiar na adoção da tecnologia, uma vez que esta tecnologia, no fundo, lhes tem acesso aos seus dados, que é a única forma também do algoritmo se tornar cada vez mais fiável. Eu acho que este é um tema, e é um tema com o qual nos devemos preocupar, em especial como é que o fazemos de forma responsável. O Centro, na verdade, faz exatamente isto. Para explicar e dar um bocadinho de contexto do que é que o Center for Responsible AI faz, é um consórcio que tem a ligação entre 3 pilares, a academia, a indústria e as startups. Portanto, tem 77 milhões de Estado, dos quais 27 já foram investidos, e que incuba também algumas startups, nomeadamente a Sword Health,
que é portuguesa, apesar de ter o seu mercado de maior crescimento nos Estados Unidos, e que permite, e no fundo está a tentar perceber como é que em consenso e em trabalho comum com o governo e com estas entidades, no fundo entidades privadas, conseguimos fazer o deployment, ou seja, entregar esta tecnologia de forma mais responsável. E isto passa por, tal e qual como estas empresas tecnológicas têm de o fazer até para a sua sobrevivência de um ponto de vista de modelo de negócio, colocar o utilizador em primeiro lugar, portanto, concentrar-se em como é que vamos proteger os dados do utilizador, e quando falamos do utilizador, depois também falamos dos clientes, portanto, as empresas e etc. E depois, como é que o fazemos também de um ponto de vista público. Eu acho que isto é importante porque tem-se discutido muito em Portugal como é que se cria um LLM nacional, por exemplo, para temas como modernização da administração pública e etc. E temos vários casos na Europa em que não correu bem. Eu acho que é importante, em especial de um ponto de vista de liderança, vermos os líderes darem este bem na tecnologia para que haja, no fundo, estes avanços e possamos, em Portugal, melhorar. Liderar, por exemplo. Sim, liderar acho difícil porque a Europa está bastante atrás, na verdade. Sim. A maioria do investimento está nos Estados Unidos e na Ásia em relação à inteligência artificial. Vemos isso se olharmos para os valores de capital de risco. Pouquíssimo do investimento é feito na Europa nestas áreas e até porque temos agora um tema ainda mais complexo, que é o tema da regulação e a implementação do AI Act que foi lançado pela Europa. Estava a saltar aqui perguntas que temos que já vamos discutir com mais detalhe. Aqui dentro do setor da segurança, da cibersegurança, há alterações, porque esta tecnologia, apesar de não ser uma solução para tudo, vem adicionar um layer de complexidade. Como é que vê o setor e das empresas de cibersegurança reorganizarem-se com esta tecnologia? Há alguma alteração? Tem havido mais foco na inovação? Na formação, porque estamos a falar de uma tecnologia que não é nova, tem 68 anos, como dizia a Mafalda, mas tem acelerado no seu desenvolvimento e requer outro tipo de recursos. Bem, não tendo dados concretos, digamos assim, a percepção que eu tenho é que cada vez mais empresas especializadas em cibersegurança adotam funcionalidades, soluções que recorrem à inteligência artificial. Em todo o caso, acho que é curioso nós olharmos a partir da própria cibersegurança para depois percebermos o lugar da inteligência artificial na mesma em termos de recursos humanos. Nós temos um grande problema de falta de recursos humanos de cibersegurança no mundo e em Portugal, e aí os dados são muito evidentes. Na administração pública, mais de 70% dos organismos, isto são dados concretos, referem que têm uma grande necessidade de competências em cibersegurança. E nas empresas também encontramos o mesmo problema, talvez com menor intensidade, sobretudo nas grandes, porque conseguem também muitas das vezes pagar mais e portanto o setor público tem muita dificuldade em concorrer com o setor regras privado. Diferentes de contratação, não é? Exatamente, há limites salariais também que podem prejudicar a contratação no setor público. As PMEs nesse aspecto estão um bocadinho também com dificuldades em contratar. A subcontratação poderá ser aqui uma solução, mas pegando na questão da inteligência artificial, há dados também recentes do Eurobarómetro sobre as competências de cibersegurança, e aquelas que são mais procuradas são competências básicas, não sei se é a expressão adequada, mas são as mais óbvias, comuns, que é coisas tão simples como saber identificar problemas de cibersegurança, ou saber tratar do software de cibersegurança, fazer manutenção, atualizações e utilizá-lo de forma adequada. Coisas relativamente operacionais. Portanto, é evidente que as empresas, quando têm dificuldades deste nível, não pensam em inteligência artificial. A não ser, e aqui a inteligência artificial pode entrar pela janela se não entrar pela porta, a não ser que ela possa vir a ser utilizada precisamente para compensar estas faltas de recursos humanos, através também de subcontratações e de sistemas que, de uma forma transversal, vão respondendo a necessidades, quer da administração pública, quer das pequenas e médias empresas. A administração pública tende a utilizar mais recursos internos do que externos, ao contrário das empresas, curiosamente. Talvez por isso também identifique tanto esta falta de competências, mas
os dados mostram que tendencialmente têm vindo cada vez mais a recorrer a recursos externos, sobretudo em tarefas que são partilhadas com recursos internos. Estes recursos internos muitas vezes vão sendo formados, nós sentimos isso no Centro Nacional de Cibersegurança, não é segredo nenhum, as pessoas vão sendo formadas e depois a dada altura já é difícil retê-las, não é? Portanto, há aqui um problema também de quantidade e portanto, em Portugal em particular, a inteligência artificial, por um lado, é um problema provavelmente mais à frente, ou então, eu coloco a hipótese de poder ajudar a resolver problemas no imediato. Então, é uma solução rápida ou um problema médico? Sim, mas isto, o que eu estou a dizer é relativamente especulativo. Sim. Estamos nesse âmbito e vamos falar um caso mais concreto. Luís, na Cypher, por exemplo, há uma reorientação de tarefas e skills. Como é que vocês estão a fazer? Tivemos aqui há 2 meses, num dos nossos podcasts, à prova de futuro, uma conversa sobre cibersegurança. Foi com a presidente da Anacom e também alguém do setor, e uma das coisas que eu retive foi que é diferente o skill set para cibersegurança e AI dentro de cibersegurança do que para tecnologia em geral, porque não são necessariamente áreas que se pode aprender na formação formal, é mais in-house learning, é mais on-the-job learning. Como é que vocês estão a lidar com isso? Bom, como eu tinha referido, na Cypher nós reorientámos muito daquilo que são as tarefas repetitivas para ser substituídas por inteligência artificial generativa. É óbvio que há sempre tarefas que são de um nível de especialização que têm que ser mantidas e convém que haja a sua manutenção do ponto de vista daquilo que são os talentos que as desempenham. E, portanto, há um equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de nós efetivamente colmatarmos muito daquilo que são as necessidades do dia-a-dia com aquilo que são o nível de expertise que tem que se ter para se poder entregar os serviços que os nossos clientes ambicionam. E isso faz-nos, obviamente, olhar não só para a parte da inteligência generativa do ponto de vista daquilo que é também ameaças, ou seja, a inteligência generativa pode sem dúvida nenhuma ser uma mais-valia no combate a cibercriminosos e a ciberataques, mas também é utilizada pelos próprios ciberatacantes na mesma medida. Portanto, ajuda-nos de alguma forma a diminuir a assimetria que existe, uma vez que nós sabemos, e não é uma questão de Portugal, é uma questão mundial, que há uma escassez de talento nesta área da cibersegurança e que, de facto, mesmo do ponto de vista formativo, não existem em quantidade suficiente as ações de formação e mesmo os cursos que permitam desenvolver este potencial para nós colmatarmos tudo aquilo que existe em termos de lacuna. Uma lacuna. Exatamente, nesta área. E, portanto, tem que haver um equilíbrio entre os meios que são empregos do ponto de vista pragmático e do ponto de vista do negócio para entregar um serviço que seja eficiente e que seja, ao mesmo tempo, de um nível de especialização elevado para que vá de encontrar aquilo que são as necessidades que o mercado procura. Nós, por exemplo, no caso concreto da inteligência artificial, introduzimos alguns modelos que procuram diminuir ou, eventualmente, combater determinado tipo de ciberataques que possam ser lançados. Há, por exemplo, o conceito de AI poisoning, ou seja, é um conceito em que, se eu depender apenas de um único motor de inteligência artificial, faço um conjunto de perguntas e se esse modelo, como a Mafalda provavelmente poderá falar, é treinado de uma determinada maneira, pode ser enviosado. E se é enviosado, começa a dar respostas que, se calhar... Com fraquezas. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós fazemos, por exemplo, para prevenir este tipo de situações é utilizar vários modelos da AI a quem perguntamos exatamente a mesma pergunta e é suposto obtermos a mesma resposta. Se não obtivermos, então quer dizer que há ali um desvio e que eventualmente poderá indiciar, aliás isto já foi referido também pelo Pedro na sua introdução, poderá indiciar que há uma anomalia. Não quer dizer que exista um ciberataque, mas há uma anomalia que deve ser investigada. E mais uma vez, quem é que investiga? Investiga quem depois tem talento suficiente e conhecimento suficiente para fazer todo o resto do processo. Portanto, tem que haver uma simbiose e um equilíbrio entre aquilo que é a utilização da inteligência artificial generativa para otimizar tudo aquilo que são os processos de entrega, mas tem que haver também um nível de especialização que continua a ser necessário e vai continuar a ser necessário durante alguns anos, creio eu, para complementar e colmatar tudo o resto. Obrigado, Luís. Vários pontos aí voltarmos a tocar. Mafalda,
a nível internacional, sei que já tem falado connosco com isto, com o Eco até, na nossa Eco Magazine, há alguns meses. Como é que vê Portugal a este nível conseguir atrair, manter, reter talento na área da cibersegurança e dentro disso de AI, e também perceber como é que, a nível global, esta área está a atrair pessoas ou não? Não é? Há muita procura por skills na tecnologia. Como é que esta área consegue atrair pagando mais, ou é uma área mesmo de interesse para os jovens que estão a entrar na área da tecnologia? Como é que vê o quadro? Eu acho que este é um tema extremamente relevante para Portugal, porque a única forma, como dizíamos há pouco, de nós sermos pioneiros, ou seja, ficarmos à frente, é se garantirmos que temos massa crítica, ou seja, pessoas suficientes a pensar estas áreas, ou seja, se não for de um ponto de vista de regulação, Portugal colocar-se na frente, ser um dos primeiros a regular, que tenho dúvidas de quais são as vantagens e desvantagens, porque no fundo há dois tipos de regulação aqui, não é? Que seria a regulação do produto em si ou a regulação da ida para o mercado destes produtos, portanto isto seria toda uma outra discussão. Mas se não for neste âmbito, porque na verdade é ambíguo qual é que será o impacto do ponto de vista económico, a única forma de facto Portugal se destacar ou de se colocar como uma referência de um ponto de vista europeu, já não digo de um ponto de vista mundial, acho que essa é uma corrida difícil para Portugal neste momento, muito sinceramente, mas digo de um ponto de vista europeu, porque de facto a Europa tem um grande trabalho a fazer e temos visto como investimento nestas áreas pays off, não é? Ou seja, qual é o resultado deste investimento. A França, por exemplo, tem feito, com grandes ajudas de pessoas como o Eric Smith, que tem posto largas quantias no desenvolvimento e nas áreas de investigação. Eu acho que um dos principais temas é pensar como é que nós podemos também apoiar as faculdades em bolsas de investigação na área de Research and Development AI. Portanto, isto é uma área muito morosa e que demora, portanto, para fazermos avanços e tentarmos, de facto, seja, nós estamos a falar aqui de temas muito específicos como automatização de processos, recursos humanos, mas é muito mais amplo do que isto, não é? Pensarmos, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos estão a pensar nisto para medicina preventiva, ou seja, como é que nós lemos o genoma humano da população para que daqui a 50 anos possamos prever ou ter os cuidados mais avançados do mundo, em que através de inteligência artificial conseguimos perceber que doenças é que as pessoas têm nos próximos 50 anos e como é que nós podemos prevenir ou construir hospitais com base nisto. É muito mais amplo, muito mais largo do que isto. Podemos pensar em como é que utilizamos inteligência artificial para, em vez de esperarmos largos anos por resultados dos censos, temos acesso a populações em áreas remotas ou levamos cuidados de saúde para estas áreas. Como é que vamos fazer essas escolhas? Eu sei que a Mafalda participa em fóruns de conversas a nível estatal ou digamos, de Estado. Como é que vamos fazer essas escolhas? Porque está a falar de bolsas, criação de bolsas. Primeiro criar as bolsas, depois aplicá-las. Depois essas bolsas vão levar a investigação que demora 3, 4, 5, 10 anos. E como é que vamos direcionar essa investigação? Em que ponto é que estamos em Portugal, por exemplo, para tomar essa decisão, de fazer uma estratégia? Em Portugal, eu posso-vos dizer, os últimos dados que nós temos, do que já temos de apoio que foi feito pelo Estado, dos valores atribuídos pela União Europeia, do PRR, temos pouco mais de 100 bolsas atribuídas a estas áreas. Pouco mais, eu acho que nem neste preciso momento ainda nem chegamos às 100 bolsas, nem uma centena, que tem sido feita em parceria com a FCT. Eu acho que este é um grande tema de preocupação e que deve estar na ordem do dia para pensarmos, porque de facto temos aqui a oportunidade de revolucionar muito mais só do que estas áreas de otimização, ainda não é de um ponto de vista económico, portanto eu sou economista de formação, portanto eu vou puxar aqui este tema de um ponto de vista económico, ainda não é certo qual é que é o impacto na economia. A Google fez um estudo em que estimava que houvesse um impacto de cerca de 6% no PIB, o que na verdade seria um impacto bastante significativo, mas não é certo se isto acontece ou não, porque depende muito da adoção também das pessoas em relação à inteligência artificial. Nós falámos aqui deste tema dos recursos humanos. Um dos temas mais importantes é treinar as pessoas para utilizar a tecnologia. O que estávamos a falar aqui sobre este tema que é prompt engineering, não é? Ou seja, como é que fazemos uma pergunta a um bot, para além de como é que o bot nos responde, não é? Que é esse tema da diversidade. A literacia do lado do cliente. Como é que utilizamos? Porque a qualidade do nosso output é tão melhor quanto a qualidade do nosso input, do que nós fizermos de questões, não é? E eu acho que a inteligência artificial tem este perigo de aumentar a divisão que já existe de um ponto de vista de literacia digital e depois dos acessos nas diversas empresas.
Exatamente, que já é um problema, que é um flagelo em Portugal, o tema da mobilidade social. Portanto, eu acho que isto tem o potencial de fazer com que aumente ainda mais dentro das empresas e, portanto, de um ponto de vista económico, os resultados também têm a ver com a adoção e isto também tem a ver com quantas lideranças estão dispostas ou não a adotar a inteligência artificial e colocar isto na ordem do dia das empresas, em especial tendo em conta que Portugal é um país de pequenas e médias empresas, em que a maioria dos gestores destas empresas são pessoas, maioria family businesses, que não têm mais do que o 12º ano. Portanto, eu acho que este é um tema que vai demorar muitos anos de adoção. Portanto, o tema de Research and Development é crucial para que Portugal se possa colocar no centro da discussão da AI. Como é que isto se faz? Através da atribuição de bolsas em áreas de Research and Development de inteligência artificial, com apoio de empresas privadas, ou seja, este valor destas bolsas não tem necessariamente de ser só atribuído pelo Estado, ou seja, claro que o Estado tem um grande papel, mas também é possível que este trabalho seja feito. É exatamente isto que... as empresas portuguesas aí por esse caminho? Vejo e acontece. Portanto, o Center for Responsible AI é exatamente isso. São empresas que estão dedicadas a fazê-lo e, na verdade, o que é que acontece muitas vezes é que as pessoas que trabalham na área de investigação estão fechadas a trabalhar sobre estes temas e depois há muito pouco fit para o mercado destas soluções. E, portanto, isto tem vantagens para os dois lados. A primeira, porque se torna monetizável e podemos ver a aplicação na sociedade do que investigamos, e depois para as próprias empresas, porque conseguem, no fundo, quase fazer outsourcing de investigação e de aumento destas tecnologias. Podemos pensar em casos, por exemplo, como a Brisa, que está super avançada na Europa, em chão de fábrica, basicamente, a pensar exatamente como é que vai fazer isto. Portanto, eu acho que este tem que ser um dos principais temas de discussão. Nós sabemos que existem fundos do PRR alocados ao tema da tecnologia, portanto, eu acho que também temos que ter os nossos governantes accountable para garantir que estes fundos e estes valores são entregues nestas áreas, ou Portugal corre o risco, mais uma vez, de ficar para trás neste tema, como tem ficado, na verdade, em tantos outros. Eu falo, já que está com o microfone, e falar sobre riscos. Falámos há pouco sobre riscos. O Center for Responsible AI está muito envolvido na mitigação, ou pelo menos na identificação de riscos. Explique um bocadinho mais sobre esse trabalho dessa organização. Quais são os riscos que vê e como é que os tenta mitigar? Eu acho que este tema é muito relacionado também com este tema da confiança, não é, das pessoas em relação à tecnologia. Tem uma linha longa, ou seja, existiriam muitas áreas onde poderíamos falar sobre os riscos. Riscos de, se falarmos aqui mais em bots, por exemplo, e estávamos a falar, eu acho que este é um ótimo exemplo para dar, sobre as perguntas que fazemos e os resultados ou a informação que nós obtemos. No outro dia estava num evento numa sala cheia de jovens, eram 300 jovens, e eu perguntei quantos deles é que perguntavam quando tentavam obter informação de um chatbot, qual era a fonte, ou seja, onde é que esta informação... exatamente, onde é que veio esta informação. E eu diria que tivemos cerca de 5 pessoas a levantar a mão. E isto é uma grande preocupação nossa, que é perceber, no fundo, porque pode haver alucinações e, mais do que isto, como é que estamos a mitigar os vieses inconscientes. Deixem-me dar-vos um exemplo muito simples. Se fizermos em pergunta, em especial em português, em inglês é muito mais fidedigno, mas depois há todo o tema das traduções em outras línguas, mas se fizermos uma pergunta em que pedimos a um chat, por exemplo, que nos retrate uma situação num hospital, necessariamente vai dizer o médico e a enfermeira. E isto acontece, poderíamos tentar perceber porque é que isto acontece. Uma das razões, na minha opinião, e estes dados foram avançados pela Fundação Bill and Melinda Gates Foundation, apenas 30% das pessoas que estão a trabalhar na área de inteligência artificial são mulheres. E isto faz com que os vieses conscientes e inconscientes em relação à forma como nos responde, como faz o reasoning, também sejam influenciados. Portanto, necessariamente nós vamos ser influenciados. Outro exemplo muito interessante, o tema das eleições. Se nós formos fazer uma pergunta ao chat de onde é que vamos votar nas eleições dos Estados Unidos, o chat está enviesado à esquerda. E isto foi um resultado dado pelo New York Times. A razão e o porquê não sabemos, mas o chat está enviesado a questões, na maioria das questões, à esquerda. Por exemplo, perguntas de qual é o melhor candidato para isto? Não necessariamente qual o melhor candidato, porque aí claramente a resposta vai ser ampla, mas em questões existenciais. Se fizermos uma pergunta sobre uma questão social, sobre o tema do aborto, o chat necessariamente está enviesado à esquerda. Isto foi um teste feito pelo New York Times aqui há uns tempos. Portanto,
esta sim é uma preocupação de como é que fazemos o deployment da tecnologia, porque necessariamente estamos a influenciar a sociedade em que vivemos, a forma como as pessoas pensam, porque a informação que lhes damos, e isto também é muito relacionado com o tema dos mídia, que também fazem esse trabalho, a forma como passamos informação, o que é facto, o que é uma opinião, influencia necessariamente a forma como as pessoas não só pensam, mas como tomam decisões em relação a coisas tão importantes como quem é que vou votar nas próximas eleições. E este é um tema que nos preocupa muito no centro. Estamos a tentar fazer esse trabalho, a tentar perceber como é que trabalhamos com estas indústrias e com estas startups para garantir que há no fundo, criamos aqui quase um framework de confiança em que podemos pensar como é que quem está a criar produtos, porque na realidade a grande inovação também está a vir do lado das startups, vem sempre, não é? Que são mais ágeis e, portanto, testam os produtos muito mais rapidamente até do que as grandes tecnológicas. E, portanto, trabalhar com estas startups, não necessariamente de um ponto de vista de as regular ou as proibir de fazer X ou Y. Boas práticas desde a origem. Exatamente, perceber como é que pensamos na adoção deste produto para o consumidor final. Eu acho que esta é a parte mais importante do Center for Responsible AI e é isso que é um deployment da tecnologia responsável, porque no limite eu acredito muito nisto e ainda por cima trabalhando nesta área, se eu sou responsável pela criação da tecnologia, também sou responsável pelos impactos que esta tecnologia tem nas pessoas e portanto no final do dia é exatamente essa a grande missão do centro. Muito interessante, me falo. Luís, voltando um bocadinho à questão da cibersegurança, falou há pouco do risco dos hackers ou dos ciberpiratas. Eu gosto mais de me referir a eles como cibercriminosos do que propriamente hackers. Porque hacker, na realidade, tem uma conotação que, enfim, pode ser positiva também. Pode ser positiva também, exatamente. Piratas, digamos. Sim. Que podem usar a própria AI contra os sistemas de cibersegurança que já usam AI. Não só podem, como efetivamente já está a acontecer. Já está a acontecer, mas como é que se... Qual é o nível desse risco? Em que termos é que... Estamos a falar de phishing, por exemplo. Tenho ouvido falar muito de ataques de phishing com AI e como é que é possível contrariar isto? Bom, na realidade é sempre um jogo do gato e do rato, ou seja, do lado da cibersegurança quem defende tenta sempre, obviamente, encontrar formas criativas de ultrapassar os desafios que lhe vão sendo colocados e quem ataca, obviamente, sempre a descobrir novas formas de ver qual é a melhor forma de conseguir concretizar o ataque. Isto porque, obviamente, nós ainda não abordámos aqui o tema, mas e há alguns dados sobre isto. Na realidade, o cibercrime, de facto, movimenta quantidades muito significativas de dinheiro e, portanto, sendo um negócio rentável, é por isso é que há tanto cibercrime. Ransomware, coisas assim. Quase todas as vertentes do cibercrime, algumas que nós nem conseguimos imaginar bem, são altamente rentáveis e por isso é que, obviamente, há um esforço significativo em tentar tirar partido e monetizar tudo aquilo que são ataques e ciberataques para poder retirar essa mais-valia financeira. Portanto, esta é a motivação que está por trás, não há outra motivação. E os cibercriminosos, obviamente, vão sempre procurar encontrar soluções, enfim, o mais disruptivas possíveis. Se quisermos, podemos encará-los também como startups que olham para a tecnologia e que olham para a sua aplicabilidade do ponto de vista daquilo que lhes traz um retorno financeiro rápido. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é o nosso processo de defesa, ao mesmo tempo que nós introduzimos um conjunto de tecnologias, temos quase a certeza de que do outro lado da barreira os cibercriminosos vão também recorrer a essas mesmas tecnologias. Portanto, nós não temos uma resposta imediata para dizer como é que nós vamos responder a um determinado tipo de ciberataque. O que é que vem aí? Exatamente, porque nós estamos sempre num modo mais reativo do que propriamente de... Vai ser uma reação mais rápida. Conseguimos neste momento com as tecnologias que estão ao dispor uma reação muito mais rápida, inclusive conseguimos fazer modelos de antecipação até do próprio ataque que se possa estar a desenvolver, ou seja, isso é uma das coisas que a inteligência artificial pode ajudar sem dúvida nenhuma. Se nós conhecemos que há um determinado tipo de ataque que se desenvolve em 10 passos, vamos imaginar, dentro de uma organização, e se nós já conseguimos olhar para 5 desses passos que foram executados dentro daquela organização, então temos um grau elevado de certeza, com base na probabilidade, que efetivamente aquele tipo de ataque está a desenrolar-se. E portanto aquilo que podemos fazer e que devemos fazer é antecipar e fazer aquilo que obviamente convém a qualquer organização, que é impedir que o ataque se materialize. Porque obviamente depois do ataque materializado aquilo que nós podemos fazer é muito mais limitado, o dano já está feito e a recuperação muitas vezes torna-se de facto impossível.
Quando falamos de ataques de ransomware, por exemplo, que são, no fundo, a cifragem da informação que é crítica para o desenvolvimento do negócio daquela organização, e depois é pedido um resgate, no fundo, monetário, para que seja devolvida a informação. Na realidade estamos a desenvolver também formas alternativas de evitar que esse ataque se concretize. Uma delas, obviamente, é ter backups imutáveis, ou seja, que não possam ser reescritos. Porquê? Porque à medida que foi avançando este tipo de ataques, foi-se percebendo que os ciberatacantes, aquilo que procuravam era, então, ok, já que houve uma solução que era recorrer aos backups para repor a situação, então nós, no próximo ataque que vamos lançar, vamos fazer uma evolução, digamos assim, e vamos procurar onde é que estão feitos esses backups e vamos cifrar também esses backups. Sim. Portanto, isto é, como eu digo, é sempre muito dinâmico e nós não temos respostas imediatas para todos os ciberataques que vão surgindo. Aquilo que nós temos, de facto, é, com a inteligência artificial, uma capacidade aumentada, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é a rapidez e, como eu disse, também de aplicar modelos de antecipação, ou seja, de perceber quais é que são determinado tipo de tendências e de como é que nós podemos fazer. Neste caso, o número de horas é crucial. Sem dúvida. Já estive numa organização que Sem dúvida. ano passado e percebi que a questão de 2 horas é vida ou morte ali dentro. É exatamente isso. Da segurança. E também do ponto de vista daquilo que é a recuperação, ou seja, o tempo de recuperação da organização. Antes havia estudos, nomeadamente nos Estados Unidos, que fazem muito mais estudos que nós na Europa. Havia estudos que diziam que se uma organização não conseguisse recuperar no espaço de 2 dias, provavelmente estaria fora do negócio. Hoje em dia as coisas passam-se a uma velocidade ainda mais rápida, ou seja, organizações que tenham a sua informação crítica cifrada e que não a consigam recuperar no espaço, se calhar, de 6 horas, poderão estar fora do negócio. Vai depender da criticidade. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, as coisas passam-se a uma velocidade muito maior. E nesse aspecto a inteligência artificial claramente pode ser uma ajuda significativa que nos vai facilitar, digamos assim, não só a detecção, mas também a eventual reposição. Não está fácil. Não é fácil. É um desafio constante. Pedro, como observatório, como é que vê estes riscos? Como é que vê as máquinas a tomarem estas decisões sensíveis de proteção, neste caso, não é? E já agora, passando, já não estamos com muito tempo, passando logo a pergunta para a Mafalda e para o Luís, que é o que é que, para os três, na verdade, qual é o papel da regulação aqui? Estamos a falar do AI Act, que benefícios é que pode ter, que problemas é que tem, finalizarmos esta perspectiva mais macro. Bem, eu acho que é importante distinguir relativamente aos riscos, entre a cibersegurança da inteligência artificial, ou seja, das tecnologias de inteligência artificial, e outros aspectos ligados aos direitos humanos, à proteção dos dados que a acompanham, nomeadamente estes casos. Igualdade. Muitas das vezes o que acontece é que os dados que são utilizados são os dados que estavam disponíveis, por exemplo, nas redes sociais, etc. E, portanto, a inteligência artificial vai procurar padrões de sucesso e esses padrões de sucesso reproduzem preconceitos históricos e preconceitos... Exatamente. Portanto, é preciso que haja uma supervisão humana para ir lá corrigir, na medida em que, muitas das vezes, essa correção só pode ser feita a partir de uma posição diferente daquela que produziu os dados, ou seja, dos utilizadores que produziram os dados nas redes sociais, por exemplo. Estou a dar um exemplo apenas. Mas pronto, há essa questão que é a cibersegurança da própria inteligência artificial, que vai ligar-se à questão do regulamento da inteligência artificial, por exemplo. Depois há a inteligência artificial utilizada em processos de proteção e defesa, como aqui também foi referido, e depois a inteligência artificial que é uma ameaça, ou seja, que é utilizada por agentes de ameaça, cibercriminosos, agentes estatais, ativistas, script kiddies, ou seja, indivíduos que não têm grandes competências, mas conseguem, através da inteligência artificial, nomeadamente a generativa, encontrar ali uma colaboração na produção de scripts, na produção de conteúdos. Bem, o que nós vemos deste ponto de vista destas ameaças, continuamente nos relatórios internacionais, acho que ainda vivemos aquele efeito de olhem o que aí vem, não é? Bem, daquilo que é detectado e é público, evidentemente, também daquilo que eu sei. Olhem o que aí vem, mas há alguns casos, nomeadamente ligados à engenharia social, ou seja, à manipulação de pessoas através da criação de conteúdos. Há casos muito conhecidos
por exemplo, o CEO de uma empresa que fez uma transferência bancária ou autorizou uma transferência bancária, nem foi um CEO, peço perdão, foi um responsável financeiro da empresa, autorizou uma transferência bancária em Inglaterra, com base num suposto contacto do CEO da empresa, utilizando a voz original, entre aspas, do suposto CEO, que foi imitada através da inteligência artificial, evidentemente, porque essa voz estava disponível no YouTube, em conferências que ele gravou, etc. Portanto, estamos aqui expostos. É verdade. Sem dúvida. A realidade, portanto, é que ao nível da voz, ao nível do texto, é possível cada vez mais boas simulações. Ao nível da imagem, talvez ainda não estejamos. Mas chega lá, tecnologia. Sim, há muitos indicadores ainda de inteligência artificial, de utilização de inteligência artificial, ainda comete muitos erros. O que está a acontecer e que tem cada vez maior potencial de acontecer é a utilização de inteligência artificial para ataques de phishing massificados. Grande parte dos ataques de phishing são massificados. Portanto, eu tenho uma lista de e-mails e envio o mesmo e-mail cegamente para aquelas pessoas. Eu recebo um e-mail de um banco que não é o meu, por exemplo. Mas alguém há de receber um e-mail do banco que é dele. Com a inteligência artificial, cada vez mais é possível fazer-se aquilo que é o spear phishing, ou seja, phishing dirigido a uma pessoa que a trata pelo nome, que utiliza informação que recolheu sobre essa pessoa para criar confiança, e levar a pessoa a fazer aquilo que não é suposto fazer. Autorizar uma transferência bancária, transferir, partilhar dados, o que seja. Com a inteligência artificial é cada vez mais possível fazer isto de forma massificada. Ou seja, a partir de uma base de dados eu consigo enviar para muitos e-mails conteúdos personalizados. Adaptados. De uma forma, exatamente, de uma forma adaptada. Depois, do ponto de vista, isto é o que nós vemos mais a acontecer relacionado com a inteligência artificial generativa e também, lá está, esta colaboração entre o atacante e o chat, neste caso. Agora, a própria inteligência artificial pode ser ameaçada através de manipulação de dados. Um outro aspecto, já agora, é a utilização de inteligência artificial também em campanhas de desinformação, através de bots nas redes sociais e a disseminação também mais ou menos dirigida de narrativas que estão adaptadas a um determinado público. Também é uma tendência que pode ocorrer, nomeadamente em contexto de eleições. Não sei se quer que eu fale já da regulação. Se calhar, já está com o microfone, depois passamos. Já agora, pronto. A regulamentação, eu sou um bocadinho menos pessimista relativamente à regulamentação. Vamos ver, como é evidente. De facto, a União Europeia muitas vezes compensa a sua fragilidade tecnológica com grandes intenções e regras. Em todo o caso, o regulamento de inteligência artificial acho que é um bom exemplo. Vamos ver como é que é aplicado, mas acho que pode ser um bom exemplo de um regulamento, exemplo internacional, de um regulamento para a inteligência artificial. Estamos à frente é pioneiro. Pode ser um exemplo para tecnologias emergentes e faz uma coisa que me parece muito interessante, que se aplica também noutros domínios da cibersegurança, nomeadamente na diretiva NIS, por exemplo, que é uma abordagem baseada no risco. Ou seja, há um conjunto de aplicações possíveis de inteligência artificial que podem ou não colocar em causa a saúde, direitos fundamentais, a segurança. E nós temos que ver caso a caso quais são as consequências plausíveis, verificáveis, os impactos. Claro que em algumas situações nós só vamos ver os impactos depois de estarmos na situação concreta. E há outras tecnologias de inteligência artificial que são à partida proibidas, como por exemplo o social scoring, por exemplo, ou a manipulação de pessoas. Todos nós concordamos que são coisas que devemos evitar. Claro que muitas vezes isso só vai ser percepcionado quando a tecnologia estiver no mercado. Agora, acho que há muitas complexidades aqui na sua implementação. O regulamento procura precaver as questões da inovação, portanto, criando ambientes de testagem, valorizando esses ambientes de testagem. Agora, eu acho que há desafios na sua implementação, volto a dizer. Que instituições é que vão implementar? Como é que vai efetuar-se a fiscalização? Bem, é todo o mundo que temos pela frente. Esse equilíbrio, Mafalda, que me interessa entre o ter algumas regras, ter algum controle, por outro lado, não travar demasiado. Como a Mafalda estava a dizer, já estamos tecnologicamente, já estamos atrasados. A AI é Estados Unidos, na realidade, a China está a fazer o que está a fazer, nem sabemos bem, não é? Mas a Europa está neste processo de criar regras, que é bom, em princípio, não é? Mas
está a dissuadir inovação nesta área ou está a proteger-se antes dessa inovação? Eu acho interessante olharmos para a forma como nós, europeus, percepcionamos a regulamentação versus como pessoas fora da Europa percepcionam a forma como estamos a regulamentar o mercado. E esta foi uma realização que eu tive há pouco tempo ao conversar com o diretor de um centro de inovação de uma faculdade canadiana, que é o centro número 1 de inovação no Canadá, e que na verdade se sentiria muito mais confortável, ou seja, acha que o que a Europa está a fazer é muito melhor até de um ponto de vista social e que não tem as consequências de inovação que nós, europeus, achamos que tem em relação ao tema da inovação, e que na verdade tem muito o tema do free riding, ou seja, o que é que vai acontecer se não existir esta implementação, tendo em conta que não acredita que as grandes empresas tecnológicas ou que todos os founders de startups sejam bem intencionados em relação ao tema da tecnologia. Um disclaimer importante é que nós não somos os únicos ou os primeiros a fazer. A Califórnia lançou uma espécie de proxy do AI Act ao mesmo tempo que a Europa o fez. A Europa lançou 459 páginas, das quais ninguém que trabalha na área percebe muito bem como é que isto vai ser enforced ou implementado. E eu acho que este é o principal problema do tema da regulação. Ou seja, eu acho que a regulação é muito importante porque não podemos assumir boas intenções por parte de todas as pessoas que trabalham nesta área e que temos de garantir que a igualdade, a diversidade e este tema do deployment... A autorregulação não vai existir. Sim, e o tema do deployment responsável temos que garantir que é quase uma lei, não é? Portanto, regular, e isso não necessariamente tem que afetar a inovação. Aliás, na sua gênese, a ideia da Comissão Europeia e do AI Office que está a ser criada é exatamente regular o mercado e não regular a criação do produto. Portanto, não regular a product innovation, a inovação na sua origem, mas sim regular a forma como o produto e depois, no fundo, a tecnologia se comporta no mercado. E isso em si é uma coisa boa. O problema é que ninguém que trabalha nesta área percebe muito bem o que é que naquelas 459 páginas, das quais as primeiras são explicar o que é inteligência artificial para pessoas que Já por percebem? si só trabalharão na área, não é? Como é que isto vai ser feito? Ou quais é que vão ser as consequências? Quando uma pessoa não cumpre, o que é que vai acontecer? E como é que esta fiscalização vai ser feita? Como dizíamos, isto não está claro. Portanto, eu acho que a Comissão Europeia tem agora um grande trabalho, e esta nova Comissão certamente tem aqui um grande trabalho a fazer na parte de como é que esta regulamentação pode ser implementada. Acho que é ótimo estarmos a ser pioneiros na forma como olhamos e percebemos, no fundo é quase este tech for good, não é? Como é que garantimos que está a servir as pessoas e não... ao contrário, mas é necessário mudar a forma como isto é feito, ou seja, uma pessoa que trabalha dentro desta área não vai ler 459 páginas de um documento a regular a tecnologia. Será que não temos outra forma de passar às pessoas como é que isto se faz? Não há uma proximidade também por parte destas instituições que estão a fazer a regulamentação? Opaco, não é? Ninguém percebe. Sim, portanto, esta segregação da parte pública e privada na forma como estamos a fazer, na minha opinião, é que pode ter esse efeito negativo, travar a inovação, porque em si só o facto de regulamentarmos não é necessariamente mau. É a forma como fazemos. E portanto até passaria desta ótica de pessimismo para possibilismo, ou seja, qual é que é a possibilidade que temos nas mãos com a inteligência artificial, num sentido muito mais lato do que a automação per si, mas como é que nós vamos garantir que as pessoas que trabalham na área e as pessoas que não trabalham na área que o utilizamos tendo em conta, mais uma vez, a pessoa que o utiliza, o utilizador em Só primeiro. uma nota de otimismo, contou com os anexos, não é? Exato, Sim, exato. 459 Os anexos também fazem parte. Convém sempre ler as letras pequenas dos termos e condições. Depois do já chat sabemos. GPT, Luís, estamos a portar muito bem nesta conversa, estamos quase pontuais, mas uma nota final, temos do setor privado, como é que o setor privado, uma empresa que está a vender cibersegurança, o que é que espera da regulação e como é que isso pode ser importante na relação com os clientes? Eu vou começar com uma piada que ouvi alguém relativamente àquilo que também já foi dito aqui, não é? Portanto, os Estados Unidos inovam, a China copia e a União Europeia regulamenta. E em todo caso, eu prefiro viver na União Europeia do que na China ou mesmo nos Estados Unidos. Portanto, só para deixar esta nota, porque acho que já tudo foi dito acerca da questão, acho que é positivo, como a Mafalda já referiu e o Pedro também já mencionou, o facto de termos dado este passo em frente. Se calhar a forma talvez não tenha sido a mais bem conseguida, mas eu acho que há mais valias, sem dúvida nenhuma, e que haja essa preocupação de facto de fazer... enquadrado, digamos assim, ou que haja uma framework que nos permita enquadrar a utilização da inteligência artificial,
porque acho que isso no médio e longo prazo vai ter mais valias para a sociedade como um todo, e é tech for good, como a Mafalda dizia, eu completamente de acordo. Nós já tivemos um panorama idêntico do ponto de vista do RGPD, ou do GDPR, que tem exatamente a mesma preocupação na base, que é a privacidade dos dados das pessoas. E, portanto, obviamente que isso introduziu e continua a introduzir algumas dificuldades do ponto de vista daquilo que são negócios que dependiam muito desses dados, mas, por outro lado, temos, parece-me a mim, ou estamos mais bem colocados do ponto de vista daquilo que é a privacidade das pessoas hoje em dia com essa legislação, e obviamente provavelmente vai haver evoluções na própria legislação, não é? e vai haver ajustes e fine-tunings, não é? E isso é inevitável. A NIS, por exemplo, é um bom exemplo que o Pedro tinha mencionado, é uma preocupação também do ponto de vista regulamentar, e já saiu uma NIS 2, portanto há espaço sempre para fazer ajustes e melhoria, havendo vontade. Mas lançadas as pedras base para que isso possa acontecer, eu acredito que haja, de facto, sinceramente, acho que é uma mais-valia para nós, desse ponto de vista de garantias efetivas de que a tecnologia é utilizada para o bem da sociedade e que há um conjunto de regras para essa utilização. Dito isto, do ponto de vista daquilo que é a abordagem de uma empresa privada como a Cypher, obviamente nós queremos tirar o melhor partido possível dessa tecnologia, sabendo que efetivamente vamos ter que cumprir um conjunto de regulamentação. Mas eu diria que isso não é diferente de todas as outras regulamentações que nós já, no fundo, respeitamos para poder prestar determinado tipo de serviço. Haver essa... Exato, acho que facilita as pessoas saberem, as empresas e as pessoas saberem que efetivamente existe um conjunto de baias, digamos assim, sobre as quais as organizações, sejam elas privadas ou públicas, têm que se reger para entregar determinado tipo de serviços. Portanto, acho que isso é uma mais-valia sem dúvida nenhuma e gera um bocadinho aquilo que a Mafalda também tinha mencionado, que é confiança, trust, de que efetivamente as coisas não são Wild West e que cada pessoa pode fazer, ou cada empresa pode fazer à sua maneira. Nessa nota positiva vamos terminar este EcoTalks em parceria com a ProSeguro. Podemos ficar aqui muito mais tempo, tenho muitas mais perguntas, mas terá que ficar para uma próxima oportunidade. Queria agradecer aos três pela participação neste painel, até uma próxima oportunidade, e também agradecer aos que estão-nos a ver online nesta discussão. Obrigado. Obrigado.